Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler os versículos do 1 ao 7. Carta à igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer homens maus. E puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, nós te louvamos por essa manhã tão gloriosa, onde nós podemos te contemplar na tua mesa, comer e beber de ti, onde nós podemos, Senhor, desfrutar de toda a graça e misericórdia que o Senhor teve por nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tu és a razão de estarmos aqui nessa manhã. Mas ainda queremos ouvir a tua palavra. E nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é a primeira carta das 7 cartas que foram dirigidas às igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E diferente das outras cartas que nós vimos, de Paulo, de Pedro e tantas outras, essas cartas elas foram dirigidas diretamente pelo Senhor. Elas não são cartas de servos de Deus à igreja, elas são cartas do próprio Senhor à sua igreja. E por serem palavras do próprio Senhor, elas precisam de uma atenção muito especial, porque elas trazem a nós muito do que é a nossa necessidade mais íntima, muito daquilo que está muitas vezes desapercebido por nós mesmos. Por isso que nós precisamos de muita atenção ao ler esse texto e ao ganhar entendimento do Senhor a respeito dessas verdades. A primeira coisa que a gente precisa ganhar entendimento é quem era a igreja em Éfeso. Irmãos, a igreja em Éfeso é uma igreja extremamente especial em todo o contexto do Novo Testamento. A igreja em Éfeso provavelmente foi a igreja que mais contou com a participação de servos do Senhor conhecidos no Novo Testamento. Quem serviu em Éfeso? Paulo serviu em Éfeso, Áquila e Priscila serviram em Éfeso, Apolo serviu em Éfeso, Timóteo serviu em Éfeso e o apóstolo João serviu em Éfeso. Se nós considerarmos a quantidade de servos do Senhor que serviram nessa localidade, nós podemos dizer, que igreja abençoada. Mas nós vamos entender que mesmo tendo servos preciosos do Senhor, ainda assim uma igreja pode se desviar do propósito pelo qual ela foi chamada. E isso precisa nos chamar muita atenção. Outra coisa importante, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele passou 3 anos na igreja em Éfeso. E se nós considerarmos o tempo desde que Paulo foi chamado para a obra, separado para a obra, em Atos capítulo 13, foi o lugar onde Paulo passou mais tempo. Ou seja, o lugar onde Paulo gastou mais energia do seu ministério foi na igreja em Éfeso. E o que mais? A igreja em Éfeso, irmãos, foi a igreja que teve mais cartas direcionadas a ela. Olha só, a igreja em Éfeso teve a carta direcionada por Paulo à igreja em Éfeso,
A igreja em Éfeso teve 1ª e 2ª Timóteo, que foram cartas a Timóteo, mas Timóteo estava servindo aonde? Em Éfeso. Então foram cartas à igreja em Éfeso, e nós temos a carta diretamente do Senhor, em Apocalipse capítulo 2, direcionada à igreja em Éfeso. Irmãos, depois de olhar tudo isso e todo esse pano de fundo, que reflexão nós precisamos fazer? De que essa igreja deveria ser uma igreja maravilhosa. Deveria ser uma igreja que realmente correspondia a todo o investimento que o Senhor fez nela. Mas não é bem isso que nós vemos. E foi para essa igreja que o apóstolo Paulo, ao conversar com o presbitério dela, disse as seguintes palavras. Abra sua Bíblia, que eu gostaria que você acompanhasse, em Atos capítulo 20. Nós vamos ler os versículos do 24 ao 28. E vamos ouvir as palavras que o apóstolo Paulo falou para o presbitério dessa igreja. Atos capítulo 20, versículos do 24 ao 28. Aqui, Paulo fala o seguinte: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Essas palavras, elas foram dirigidas ao presbitério da igreja em Éfeso. Irmãos, o que Paulo estava querendo advertir a liderança da igreja em Éfeso nesse aspecto aqui? Primeiro, as pessoas, elas tendem, à medida que elas servem, que elas trabalham, que elas se desenvolvem, a considerar-se preciosos a si mesmos. E todo servo de Deus, sem exceção, ele precisa ser alguém que não tenha a sua vida preciosa para si mesmo, que não tenha a sua vida em alta conta, muito pelo contrário. Depois, Paulo fala sobre a questão de testemunhar. Irmãos, nossa vida é uma vida de testemunho, e o testemunho do evangelho não está relacionado ao que nós fazemos aqui no culto. O testemunho do evangelho está relacionado à nossa vida, a começar dentro das nossas casas, no nosso relacionamento matrimonial, no nosso relacionamento com nossos filhos. É aí onde o testemunho de Deus aparece. Nos lugares onde nós trabalhamos, na faculdade que nós frequentamos, é aí onde o testemunho de Deus aparece. Não é só uma questão de serviço ao Senhor na igreja, é muito mais uma questão de vida. Esse é o testemunho que nós precisamos dar todos os dias. E mais, ele diz que jamais deixou de anunciar os desígnios de Deus, o caminho de Deus. Irmãos, o que mais existe hoje no meio cristão são caminhos que não são de Deus. São caminhos que nos desviam da verdade da palavra. São caminhos que nos tiram do objetivo da vida cristã. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, Ele tem insistido conosco em abrir a sua palavra e nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. A porta continua estreita. O caminho continua apertado. Não foi mudado, irmãos. E se nós queremos seguir nesse caminho, nós vamos perder. Eu espero que isso um dia caia para mim primeiramente, irmãos, na minha cabeça e na cabeça de cada um dos irmãos. A vida cristã é uma vida de perder, não é uma vida de ganhar. Se você acha que como cristão você vai ter uma vida de ganhar, você está muito enganado. Ao longo da nossa carreira cristã, Deus vai tirar muitas coisas da nossa vida, para que Ele possa preencher com Ele mesmo. A cada centímetro nosso,
que o Senhor tira, Ele coloca Ele mesmo.